E nós aqui em toda a nossa missão, aliás, a missão dos redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, também sempre viveu essa entrega a Deus para que o pobre fosse amparado, fosse ajudado em todas as situações. Por isso, durante a Romaria do Divino Pai Eterno 2023, serão promovidas ações voltadas para a promoção de combate à fome. Em comunhão com a campanha da Fraternidade deste ano, o projeto visa arrecadar alimentos não perecíveis, distribuir para famílias carentes de Trindade e regiões vizinhas. Existirão pontos, presta atenção, vamos ter pontos de coleta em lugares-chave do município para todos aqueles que desejam contribuir com o projeto. A prestação, se você pensar assim, mas aí eu vou fazer minha doação, eu quero saber para onde que está indo, então, a prestação de contas do que for sendo arrecadado irá acontecer diariamente durante a programação da TV Pai Eterno e também da Rádio Difusora, no portal Pai Eterno, com todas essas redes sociais e todas as redes sociais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Então, você que está longe, quer fazer a sua doação? Olha o Pix aparecendo aí na sua tela, contrafome@paieterno.com. contraafome@paieterno.com é a chave Pix. Você pode fazer sua doação. Vem para a Trindade, para a Romaria, organiza aí com o pessoal da sua caravana, o pessoal da família, trazem os alimentos não perecíveis para que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. E como será linda essa campanha, já está sendo, né, com pessoas especiais participando, assim como você, e nós vamos ajudar muitas e muitas pessoas. Mas vamos continuar falando de Santo Antônio? Aliás, daqui a pouco, o Frei Paulo Sérgio estará com a gente. Ele é de uma paróquia aqui em Goiânia, paróquia São Francisco. Ele trouxe a relíquia de Santo Antônio. Vai falar um pouco da história de devoção desse santo tão querido. Mas agora, lembra que eu falei que estava rezando pelo pai do Alex Rodrigues? Então, ele, para celebrar o dia de Santo Antônio, ele foi até uma cidade do interior de Goiás, que leva o nome do santo. A comunidade faz uma grande festa em homenagem ao padroeiro. E por lá, o Alex, toda a equipe, eles encontraram lindas histórias de fé, devoção e milagres. E nós vamos conhecer agora. Glorioso Santo Antônio, grande amigo do Senhor. Santo Antônio do Descoberto. Cidade com apenas 41 anos de emancipação política, que fica a mais de 200 quilômetros da capital de seu estado, que é Goiás, mas a apenas 50 quilômetros de Brasília. E a cidade traz para a gente uma linda história de devoção. São 253 anos, por exemplo, dessa capela de onde estamos falando. Aqui começa a história do Santo Fujão, mas Santo Antônio do Descoberto carregava esse nome por um motivo, e a gente te conta o porquê a partir de agora. A trezena de Santo Antônio só conta com essa tradição pela fé de devotos que sempre vieram de todas as partes do Brasil. Não temos uma data específica, mas diz que entre 1718 e 1740, os escravos vindo de uma mineração encontraram num pé de angico a imagem de Santo Antônio. A imagem foi levada ao senhor de escravo, que tão feliz com o achado, resolveu construir ali uma pequena igrejinha, onde a imagem ficou guardada por muitos anos. Depois, com a criação da freguesia de Santa Luzia, o então vigário manda buscar a imagem e leva para Santa Luzia, hoje atual Lusiânia. E o santo fugiu. Depois, buscaram a imagem novamente, levaram a Santa Luzia e ele fugiu novamente. A terceira vez, o padre, achando que seria alguém fazendo o translado, resolveu trancar o santo no cofre Santa Luzia. E o que aconteceu? O santo desapareceu. O vigário viu então, neste ato, um sinal divino. E assim se fez, em 1770, a primeira festa de Santo Antônio, aqui onde ele foi descoberto. Para alguns, um santo fujão, para outros, um sinal da fé. Assim surgiu
a cidade de Santo Antônio descoberta. Um desses devotos é o seu Gilson, que está prestes a completar 81 anos. Desde 1945, ele sai da cidade de Lusiânia para participar da festa. Essa devoção vem de uma família tradicional de mais de 100 anos. Nossos antepassados vinham e meu pai vinha. Meu pai começou a vir em 1929. Aí ele veio sempre e viemos essa terra. Então, e era naquela época cavalo. Aqui tinha essa capelinha aqui, umas 4 casas só aqui, não tinha nada, aqui era um cerradão danado. Então é uma história muito, para mim, que sou devoto a Santo Antônio, eu acho muito bonito. E eu sou devoto a Santo Antônio, sabe? Eu tenho aquela devoção a Santo Antônio e eu acho que é muito gratificante. Há quase 130 anos no estado de Goiás, os missionários redentoristas também estão presentes nesta festividade. Jesus nos dá a conhecer a vontade do Pai Eterno. Nós temos a oportunidade de já há algum tempo sermos convidados pelo Padre Marcelo para presidirmos alguns dias dessa trezena. O Padre Marcelo tem um carinho muito grande pelos missionários redentoristas, ele que tem formação redentorista do ponto de vista da sua catequese, da sua dinâmica. Então, por admirar o nosso carisma, ele sempre traz redentoristas para estarem presentes aqui em Santo Antônio. E já de algum tempo, o Padre Marcelo trouxe para essa cidade a devoção ao Divino Pai Eterno através de uma festa que é celebrada no mês de setembro. Então, nesses dois momentos, tanto em setembro quanto em junho, os redentoristas são convidados pelo Padre Marcelo, que é o pároco e reitor aqui do Santuário de Santo Antônio, para celebrar as celebrações. O pãozinho de Santo Antônio é um elemento inseparável dessa devoção. Senhor, sopra do Espírito Santo. O pãozinho de Santo Antônio para nós, ele é um milagre. Primeiro, nós não compramos nenhum ingrediente para a sua confecção. A receita é secreta, trancada às 7 chaves, poucas pessoas têm acesso. As padeiras e rezadeiras têm acesso à receita e às preces que devem ser acompanhadas na confecção dos pães. Mas o mais impressionante é que todo o material, a farinha, o óleo, o fermento, ele vem do milagre de alguém que no ano anterior pegou o pãozinho, fez um voto. Se alcançasse o milagre, traria ingredientes para fazer o pão. Olha só, imagina vocês, este ano nós recebemos mais de 1 tonelada só de farinha. Então não faltam ingredientes. Outro costume que surgiu e que a gente está acompanhando, chamado a devolução do pão. A devolução do pão é o fiel que pega o pão, faz um pedido e oferece o próprio pão. Se alcançar a graça, o devolve no altar do Senhor. E chegando aqui nós encontramos 2 pãezinhos. E este pãozinho, ele tem o testemunho de alguém. É a história de uma pessoa, é a fé de alguém, que narra o seguinte testemunho. Dia 8 de junho do ano passado foi demitido. No dia 11, pegou o pãozinho de Santo Antônio e fez o voto, que se alcançasse um emprego melhor, devolveria o pão no ano posterior. E este ano entrego o meu milagre. Como explicar? São fenômenos que fogem do controle da igreja, da relação com a igreja. É a relação do fiel com o santo da sua devoção e com Deus. E aqui eles trazem, põem ao pé da imagem, às vezes em lágrimas agradecem. Outra tradição dessa grandiosa festa é o pau de Santo Antônio, onde as pessoas que buscam um casamento disputam as fitinhas e lascas. E o santo é casamenteiro mesmo. Um exemplo de graça alcançada é a Rosália, que buscava um par e encontrou o Manuel. Dia 12 de junho de 2018 eu fui capitando mastro, né? E eu tinha uns relacionamentos, mas não era nada muito sério. Então, tipo assim, já vai passando a idade, eu falei, não, mas agora eu vou pegar sério, Deus, Santo Antônio vai me ajudar. Peguei e fui capitando mastro, a gente era amigos, com 12 dias
ele me procurou e falou, vamos conversar? Eu falei, não, nós dois não temos nada a ver. Nós dois é totalmente diferente. E aí ele falou assim, deixa de besteira e vamos conversar. Que foi no dia 24 de junho. E aí eu peguei no lasquinho do pau de Santo Antônio, fiz aquele velho ritual, tá aqui. E agora, depois de casado na igreja, hoje eu vim queimar o pau de Santo Antônio, fechando o ciclo da promessa de Santo Antônio. Então conta aqui pra gente, funciona mesmo, né, Manuel? Funciona, assim, como funciona? Aí, tô casado. Apesar de ser muito lembrado como santo casamenteiro, o termo mais adequado é milagreiro, já que são inúmeras as histórias apresentadas. Em 1887, um grupo de escravos veio até a veneranda imagem de Santo Antônio, na tricentenária igrejinha, e fez um voto que, se fossem libertos, faria uma grande festa ao santo padroeiro. Aqui nós temos grilhões que eram usados na escravatura. E aí nós vamos vendo as peças de garimpo do tempo histórico da cidade. E mais uma vez, vestes e mais vestes dos devotos que aqui encontraram seu refúgio. Também tem peças do cinema da cidade, que existiu há algum tempo. Tem o carro de boi dos romeiros e peregrinos, que depois de aposentarem o carro, entregaram aqui, porque aqui este carro, por muitas vezes, veio em romaria. Mesmo sem a fita, o pãozinho e o pau de Santo Antônio, a Sônia recebeu o milagre dela e, cheia de emoção, compartilha seu testemunho. É um que me emociona muito. Dia 13 de maio deste ano, eu perdi a visão do meu olho esquerdo, né? E aí, pobre, começa a rezar. Condições financeiras nenhuma para resolver o assunto. Fui em busca de socorro e disse que na cidade não tinha oftalmologista porque eu precisava fazer um exame de fundo do olho, né? E na cidade só tem optometrista. Fui para Brasília e lá foi diagnosticado descolamento da retina. Na hora bate aquele desespero, né? Vamos rezar, porque precisava da cirurgia e dinheiro eu não tenho. O dinheiro que ganha no mês é comer, pagar as contas e come, que graças a Deus o Padre Marcelo ajuda muito, né? E comecei a rezar para Santa Luzia, porque nessa hora a gente corre para Santa Luzia, né? E na sexta-feira, segundo dia das festas, eu estava aqui e tem um momento da missa que se chama Hora da Graça. E aí nessa Hora da Graça o Padre Marcelo avisava que um anjo caminhava entre as pessoas, que as pessoas sentiam frios, um vento do seu lado esquerdo. E eu senti tudo. Aí eu fechei meus olhos. E tinha uma amiga do lado, eu falei assim, você está sentindo esse vento? Você está sentindo esse frio? Ela falou, não. Ela tem um jeitinho nordestino, ela falou, não, doida, o anjo deve estar perto de você. Aí eu peguei, né, concentrei nas orações mesmo, né? E o padre falando, você está sentindo muito frio, você está sentindo muito arrepio. E eu rezando. E nisso ele também pediu que o anjo visitasse quem estivesse em casa. Minha mãe estava lá em casa, só mora eu e ela, né? Minha mãe assistindo pela internet. Quando o anjo chegou lá em casa, minha mãe sentiu todo o vento, todo o frio. Ela falou assim, não fica aqui, volta lá para o santuário, minha filha está precisando de socorro. E um olho cego, ele é seco. E eu rezando, e caiu uma lágrima do meu olho esquerdo. Eu senti a graça. E aí quando ele deu a bênção, que eu abri os olhos e olhei para cima, aqui na cruz do santuário, tem uma luzinha azul em cima da cruz. Foi a primeira imagem perfeita que eu tive depois de 16 dias de escuridão. E aí ele deu a bênção final, distribuiu pão, eu não esperei, saí pela casa dele, né? Porque aqui do outro lado é área de show, não tinha como eu chegar em casa. E eu tinha uns combinados aí de alguns acompanhantes para descer, né? Cheguei em casa, abri a porta correndo, minha mãe sentada, eu falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Ela falou assim, você está curada. Eu falei, como é que a senhora sabe? Ela falou, hoje teve aqui, eu pedi para ele voltar, porque você é que precisava da cura, porque minha mãe é diabética. Já está perdendo a visão, né? E eu sou os olhos dela, né? Tudo é resolvido através da minha pessoa. Eu falei, mãe, eu estou enxergando. Aquela luzinha que tem lá em cima, eu considero assim como a visão mais... Pode ser para as pessoas, pode ser nada. Mas foi a primeira visão perfeita que eu tive depois de 16 dias de escuridão.